Olá, então mais uma vez estamos aqui reunidos nessa série de reflexões que nós estamos falando a respeito, estamos fazendo essas reflexões a respeito do obras da carne e frutos do Espírito. E como nós temos dito nesses últimos tempos, é, é muito importante que nós entendamos com o pensamento de Agostinho, de Santo Agostinho, o grande bispo, quando ele diz que os que praticam as obras da carne, como nós temos explicado, carne aqui significa aquilo que é negativo, aquilo que é concupiscência, aquilo que é fraqueza, tá? Dentro da pessoa. Todos os que praticam as obras da carne, todos quantos se determinam em praticá-las, consentindo-as nelas. Então aqui Agostinho joga as palavras muito bem. Porque, moralmente falando, sentir é uma coisa. Os sentimentos, em si, eles não são uma realidade negativa, nem moralmente uma realidade culpável. Agora, o consentimento, e o que é que significa o consentimento? Quando a pessoa tem plena consciência que está fazendo uma coisa errada e quer fazer a coisa errada e faz a coisa errada. Bom, aqui nós temos o consentimento. Então vamos fazer essa distinção entre sentir e consentir. Então, Agostinho diz, aqueles que se determinam em praticá-las, consentindo nelas, sabendo que elas são más, e mesmo assim querendo-as, ou seja, a pessoa quer muito, a pessoa consente nelas, mesmo que falte a possibilidade de praticá-las, de alguma maneira estão praticando as obras da carne. Né? Alguma pessoa não vai fazer alguma coisa errada porque não tem oportunidade, por exemplo, né? Talvez queria roubar, talvez queria até matar, ou talvez queria até, mas tem medo das restrições, né? Tem medo das punições que deverão ser, que provirão, digamos assim, pelo fato dela ter feito uma coisa errada. Tem medo das consequências, né? Então, é só isso, só medo. É por isso que aqui, quando a gente entra dentro dessa dimensão das obras da carne, a gente vê que estamos debaixo de uma situação quando a observância ela é por causa do medo. Aí Agostinho coloca o perigo dessa situação de pessoas que vivem uma vida superficial nesse sentido. Aí Agostinho continua comentando. Outros, ao invés, mesmo inclinados ou tentados por suas próprias concupiscências, a praticar as obras da carne. Obra da carne, então, não é só questão de sexualidade, viu? Obra da carne aqui, entenda-se no sentido bem amplo. Tudo aquilo que é uma concupiscência para o mal, uma atração para o mal. Então, a praticar essas obras da carne, não só não alimenta os movimentos dos seus membros, nem mesmo os expõe ao movimento de sua vontade para praticá-los, de modo que não praticam essas ações. Esses possuirão o reino dos céus, o reino de Deus. Não ficam se estimulando para fazer o mal, não expõem o movimento da sua vontade em praticá-los, de modo que não praticam essas ações. Esses é que herdarão o reino dos céus. Ou seja, e para isso, não alimentar os movimentos dos membros, ou seja, os movimentos do meu corpo, movimento talvez do meu orgulho, movimento talvez das concupiscências físicas, etc, etc. E também tomar cuidado para que a vontade não fique inclinada para fazer o mal. Por isso herdarão o reino de Deus. Em base a isso, Santo Agostinho explicita mais ainda o viver segundo a obra da graça, ao fazer uma distinção entre o pecar e não ter pecado. Santo Agostinho diz, certamente uma coisa é não pecar, e a outra não ter pecado. De fato, naquele no qual o pecado não reina, não peca. Ou seja, o pecado não reina naquele que não obedece aos desejos do pecado. Onde é que o pecado não reina? Naquele que não obedece aos desejos do pecado, ou seja, as concupiscências. Desejo do pecado são as concupiscências. Mas aquele no qual absolutamente não existem esses desejos, não somente não peca, mas também não tem pecado.
E ainda que isso possa acontecer nesta vida sob muitos aspectos, mas não sob todos, olha ali, o Agostinho é muito fino aqui. Contudo, não se há de esperar que se realize totalmente, senão na ressurreição e na transformação da carne. Alguém pode ser muito virtuoso, por exemplo, no fato que não tem inclinações de ficar bebendo demais, não tem tendências para alcoolismo, não tem tendência para bebedeira, né? Que é um fruto da carne que depois nós vamos explicar. Mas pode ter outros problemas. Pode ser uma pessoa meio aborrecida, uma pessoa talvez meio preguiçosa, não tem tendências para bebedeira, mas pode ter tendência para maledicência, por exemplo. Pode ter tendência para o aborrecimento, para ser muito irascível, ou pode ter a sua vida sexual ou suas inclinações sexuais muito desordenadas, etc. Né? Então, depende. Você pode ser mais virtuoso numa coisa que não tem nem inclinação para o mal, mas pode desenvolver essas inclinações para outras coisas. Aí Agostinho complementa, e ainda que isso possa acontecer nesta vida sob muitos aspectos, contudo, não se há de esperar que se realize totalmente, senão na ressurreição, na transformação da carne. Somente na plenitude da ressurreição da carne é que aqui nós vamos de verdade ver, digamos assim, essa plenitude, né? essa realização plena de uma natureza toda unificada, toda transformada, toda isenta do mal e do pecado. O biblista James Dunn afirma que o catálogo das virtudes que nós vamos encontrar lá na Carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, por sua vez, é encabeçado por uma terminologia muito específica, tem uns termos muito próprios. O termo obras, nos fala, é usado com referência à carne, né? Erga, a palavra erga, quer dizer, obras, é usado com referência à carne. E o termo carpos, quer dizer, frutos é referente às virtudes, referentes ao espírito, referente às virtudes, referente ao espírito. Então, quando a gente dá uma olhada assim no original, a palavra fruto pode ser aplicada à carne, mas na concepção paulina, a palavra obras nunca pode ser aplicada à palavra espírito. Por quê? Porque os frutos do Espírito, diz o Catecismo da Igreja Católica, número 1832, os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós, como primícias da glória eterna. Então, aquelas virtudes que Paulo vai colocando são como que as joias, né? São como que as pérolas, em que a pessoa vai se adornando. Virtudes são adornos, virtudes são vida, né? É uma ação do Espírito, perfeições que o Espírito Santo vai fazendo em nós como uma primícia daquela plenitude do céu, né? Primícia significa os primeiros frutos, os primeiros indícios de tudo aquilo que vai se atingir a sua plenitude lá na eternidade. Por que se chama fruto do Espírito? Veja que no texto Paulo fala no singular. O fruto do Espírito é, e não frutos. Né? E por quê? Isso indica que está na unidade da fonte principal, que é o Espírito. O Espírito Santo é aquele que é a fonte de tudo. Né? Por isso que Paulo vai utilizar essa expressão, né? O ro de karpos tou pneumatos, o fruto do Espírito. E por quê? Por que a gente diz no singular? O fruto do Espírito é. Por que Paulo fala assim? Porque todas as virtudes são, na verdade, efeitos produzidos pela presença do Espírito que cria, do Espírito que santifica e do Espírito que embeleza a vida do cristão.
Fruto é uma palavra assim carregada de um simbolismo muito grande, porque fruto indica um portador de vida. O fruto porta a vida. Como o fruto ele nutre, ele alimenta, então ele gera vida na pessoa. Atenção. Quem age, as pessoas, a gente tem que botar claro que quando deixa claro, quer dizer, que quando a gente está falando de fruto do Espírito, nós estamos falando da ação do Espírito que impulsiona, mas é o sujeito humano que age. Nós não somos marionetes nas mãos de Deus, mas o Espírito de Deus vem sobre nós, nos impulsiona, nos motiva e nós nos tornamos os grandes responsáveis pela nossa própria ação. Então estamos falando não de uma mera capacidade humana, mas do impulso do Espírito que impele a ação. O impulso do Espírito que impele a ação. É aqui que nós vamos entender qual é o verdadeiro sentido de fruto. O Espírito dá com o seu dom a dinâmica, a força que faz agir. Né? A palavra dinâmica do grego quer dizer dinamis, quer dizer força. E é a força que gera um movimento. O Espírito de Deus ele dá com o seu dom essa força que torna os cristãos criativos, criteriosos e operosos. Criativos para inovar, criativos para viver de uma maneira mais original esses grandes princípios do Evangelho. Criteriosos, porque o critério é aquilo que vai me permitir viver uma autêntica crítica positiva, né? O critério são as ferramentas que eu tenho à minha disposição para julgar as coisas. Isso é bom, isso é mau, isso serve, isso não serve. Isso é bom, mas isso aqui é melhor. E o Espírito também vai oferecer os elementos para eu ser não somente criativos e criteriosos, mas também operativos. Porque se também a pessoa é muito passiva, muito apática, né? Fica muito na sua, etc., e não faz nada, e se acomoda, realmente a parte operacional faltando, isso tudo acaba se tornando muito problemático. Ou seja, a pessoa não produz fruto se ela não for operativa, tá? Ou seja, tem bons critérios, é muito criativa, mas não faz nada, não adianta. Então, os catálogos que Paulo vai oferecendo para nós, eles nos colocam diante das boas obras que não devem ser excluídas da vida cristã. Contra essas coisas não existe lei. Por que não existe lei contra as coisas boas? Porque a pessoa, quando está sob a condução do Espírito, presta atenção que ela vai muito além da lei. Ela não vai assim simplesmente não matar. Ela vai simplesmente amar o seu próximo. E vai até fazer o bem para aquele que faz mal para ela. Aquele que responde o mal com o bem. Por quê? Porque é o Espírito de Deus agindo nela. Ela não vai se contentar de, sei lá o quê, não sair, não cair na gula. Mas vai ser uma pessoa muito regrada, assim, por amor mesmo. Vai entrando dentro de uma disciplina de vida. A sua mansidão, seu autodomínio, o longo ânimo, né, a longanimidade, as várias virtudes que nós vamos explicar pormenorizadamente a seu tempo, vocês vão ver que tudo é uma ação do Espírito dentro da vida das pessoas. E as pessoas querem muito mais. Quem vive segundo os frutos do Espírito não é um cristão medíocre. Não é um cristão que vive da regra pela regra. Vai muito mais além da regra. Porque é o Espírito agindo neles. Fica essa pista e a gente vai voltar a falar isso, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Até lá, viu? Um grande abraço e fica lá com a bênção de Deus.